eles marcham certinho, né? Vocês já prestaram atenção? Como é a marcha dos soldados? Eles também dão gritos, que é justamente da tropa deles. E nós somos os soldados do Senhor. E nós temos um grito dentro de nós, em nossa boca, que é o mais perfeito louvor que o Senhor colocou. Então eu quero ouvir o grito de adoração dessa igreja. Eu quero ouvir o grito que saia do seu coração e da sua alma. Eu quero que você honre o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Rei da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Esse é o grito dos guerreiros de Jesus. Esse é o grito dos vencedores de Deus. Pois a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Amém? E nós continuamos então com o tema. Vamos dizer juntos? Sai um pouquinho na frente aqui para dizermos juntos. Vamos lá? De humilhado a exaltado. De humilhado a exaltado. De humilhado para exaltado. De humilhação para exaltação. E nós já sabemos que a palavra de Deus nos diz que os humilhados serão exaltados. A palavra também nos diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele vai, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de Deus, nos exaltar. E Deus, Ele quer, o desejo dEle é esse, de exaltar o seu povo, a sua igreja. Você é povo de Deus? Você é igreja de Deus? Então Deus quer te exaltar, igreja, povo de Jesus Cristo, do Deus eterno. E nós queremos então estar meditando hoje no livro de Esther, e o nosso personagem é Mardoqueu, tá? Mardoqueu. Esse será o nosso personagem nesta noite, sendo utilizado de como Deus honra, exalta aqueles que estão em sua presença, aqueles que não desistem de buscá-lo, aqueles que perseveram no Senhor. Deus quer honrar, Deus quer exaltar. E esse personagem então se encontra no livro de Esther, mas nós queremos ler somente o capítulo de número 6. Abre então em Esther, capítulo 6. Quantos abriram? Estou de amém? 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 Parece que poucos encontraram Esther. Ouviu um amém? Então vamos fazendo a leitura. E quem ainda não encontrou, vai encontrando. Esther, capítulo 6. Que diz assim: ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir o rei, pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a porta, e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes, o rei Assuero. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? E os oficiais do rei que o serviram responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse é exatamente o momento em que Ramã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir que o rei
a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Ramã, lhe havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Ramã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizesse entrar. Assim que Ramã entrou, o rei lhe perguntou: caro Ramã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante desse questionamento, ou dessa questão, Ramã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei queria ou teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestissem o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real, e mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Esses nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real, e conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Ramã: muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, e exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real, mas Ramã apressou-se em voltar para sua casa, com a cabeça coberta e muito abatido. E Ramã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos. E tanto seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se esse Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda certeza a tua ruína está bem próxima. Amém? Amém. Vou ver se ainda me restou água por aqui. De humilhado a exaltado. Queridos, veja como Deus, no seu poder eterno, no seu conhecimento eterno e no seu amor pelo seu povo, o amor eterno, Ele quer honrar a sua igreja, a sua noiva, aqueles que o amam e que o honram. E é interessante, a Bíblia diz que Deus, Ele nos conheceu de antemão, ou seja, antecipadamente, antes mesmo de nascermos, Deus já nos conhecia. Jesus diz que antes de nós pedirmos algo ao Pai, Ele já sabe. O salmista diz que antes de sair alguma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos pronunciar. Ele nos vê, conhece todas as coisas antecipadamente.
e por Deus ver antecipadamente e está protegendo sempre o seu povo e querendo honrar e exaltar o seu povo, é que acontecem essas coisas. Jesus chega a dizer que os humilhados serão exaltados. Novamente eu repito o que eu falei no início. A Bíblia também diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele nos exaltará. E a gente vai percebendo quando começamos a fazer uma leitura, um estudo mais apurado desse livro de Esther, que o escritor, ele começa a nos preparar na nossa leitura, preparando já para tudo que iria acontecer, e já aconteceu, evidentemente. E ele começa então no capítulo 1, já nos informando quem era o rei Artaxerxes. E ele começa então a dizer que o rei dominava sobre 127 províncias, cidades. Começa então a nos informar sobre os seus príncipes, seus poderosos, sobre a rainha Vaste, que era a esposa dele. Então o escritor começa a nos informar algumas coisas, alguns detalhes, porque é necessário, e em tudo isso Deus está trabalhando para exaltar o seu servo e o seu povo antecipadamente à humilhação. Eu não sei se tu estás passando alguma humilhação, eu não sei se tem alguma humilhação vindo aí para te atacar ou te alcançar. O que eu sei é que o nosso Deus já está vendo e já está providenciando a tua exaltação, de humilhado a exaltado. É isso que Deus quer fazer com a sua igreja e com o seu povo. Não importa o que vai acontecer, o tipo de humilhação e nem mesmo o tipo de morte, que pode ser até humilhante, Deus nos exalta com a vida eterna. Aleluia. Não tem para onde o inimigo tentar nos humilhar. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor, sempre resultará em exaltação, até mesmo pela vida eterna que o Senhor já nos deu, já nos prometeu, já nos tem garantido. Mas Ele diz que é necessário permanecer firmes, perseverantes até o final. Então a história começa a mostrar, e começa a mostrar o poder do rei. O rei começa, ele dá uma festa para os seus grandes, os seus príncipes, os seus governantes, e a gente vai perceber que ele faz essa festa durante 6 meses. Imagina que são 6 meses de festa. É muito gasto, era muita riqueza, muita fortuna. E diz que depois desses 6 meses, ele dá mais uma festa de 1 semana. Aí entra grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres. Ele dá uma festa de mais 1 semana para todos, inclusive os pobres. Mas diz também que a rainha Vasta, ela também fazia uma festa com as princesas, com as mulheres que cercavam e serviam ao rei. E nessa semana que ele está dando a festa, dando um banquete, liberando o vinho, a ordem do rei era que servisse como eles quisessem comer ou beber. E diz o texto que num dos momentos que o rei estava meio alegre por causa do vinho, ele então manda chamar a rainha Vaste, porque ele queria mostrar a beleza da rainha, a formosura da rainha, as vestes reais daquela rainha. Só que a rainha, e isso também Deus no controle,
que a rainha Vasti não quisesse ir até onde o rei, com o seu banquete, sua festa, para ser mostrada e admirada. Ela disse que não iria. E até nisso Deus está trabalhando, porque vai entrar agora Esther na história. Vasti tem que sair para Esther entrar, porque Esther entrando também é projeto de Deus para proteger o seu povo, para honrar o seu povo, para honrar Mardoqueu. O projeto de Deus é honrar o seu povo. Então ele tira reis, ele coloca reis, ele tira rainha, ele coloca rainhas, ele tira uns e coloca outros, ele tira poder, ele dá poder, ele dá vida, ele mata, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus, ele é soberano. E o desejo do Senhor é salvar e honrar o seu povo. A noiva do Cordeiro, que será vestida com vestes nupciais reais, porque ele é rei e a noiva é rainha. Não tem como a noiva do rei não se tornar rainha. Esther não era rainha, mas agora ela é rainha porque casou com o rei. Assim a igreja também se torna rainha porque é esposa do rei Jesus. Amém? Amém? E aí a história vai começar a mostrar que o rei vai se lembrar, começa a chamar os seus conselheiros e começa a pedir então conselho, o que deve ser feito no caso de Vasti. E mais uma vez o Senhor entra com providência para preparar a honra ao seu povo. E um dos conselheiros, ministros, dá um conselho assim: ó rei, a rainha realmente foi rebelde, ela realmente não honrou o rei, e de agora em diante todas as princesas vão fazer assim com seus esposos, todas as mulheres do reino vão também agora desonrar seus maridos. E como é que vai ficar o reino? Então ela deve ser substituída, deve ser tirada. E o rei então deve agora mandar os seus oficiais à busca de mulheres jovens, belas, para que venham para o palácio, sejam tratadas por um ano. Cosméticos, alimentação, roupas, por um ano, para depois vir até o rei. E aí o rei escolherá aquela que agradar ao rei. E Deus novamente trabalhando já em prol do seu povo. Rainha Vasti agora nunca mais vai olhar a face do rei, mas Deus vai levantar agora a Esther para olhar a face do rei e ainda assim proteger, livrar, libertar, salvar o seu povo e levar Mardoqueu à honra. Você tem entrado na presença do rei? O rei tem levantado o cetro para vocês e dizendo assim, ó: entra, venha, o que tu queres, pede-me, e tirarei até metade do meu reino. É isso que vai acontecer. Deus honrando. E aí nesse meio tempo aparece então Mardoqueu, que cria a sua sobrinha como filha, e essa sobrinha vai ser uma filha obediente. Hoje é dia dos pais. Está aí um pai amoroso e uma filha obediente. Sejamos assim. E aí então agora vai ser enviado as mensagens, o edital do rei, separando as jovens. E a Bíblia diz que quando Esther, uma delas, a principal delas, quando é levada para o tratamento, o próprio homem, servo do rei, eunuco do rei, que
cuidava das virgens, ele logo começa a admirar Esther e mais umas outras, e começa já o tratamento, já quer se apressar para começar a tratar essas meninas para apresentar para o rei. E Esther está sendo uma das primeiras no olhar dele. Mas a Bíblia também diz que Mardoqueu, um judeu, tio e pai de Esther, todos os dias ele ia sentar na escadaria, na porta do palácio, e todo dia então ele ia sentar, e quando Ramã entrava, que ele era um dos principais, na realidade ele era o segundo ali, depois do rei, ele era o cara, como se diz, ele era a autoridade. E quando ele se aproximava do portão, todo mundo se prostrava, reverenciava, menos Mardoqueu. Mardoqueu não se rendia, não se prostrava. E isso então começou a indignar Ramã. Isso indignava mais quando aqueles que sabiam da situação e conheciam Ramã chegavam para Mardoqueu: ué, por que tu não te curva a Ramã? A única coisa que ele dizia é: porque eu sou judeu. O judeu que amar a Deus, hoje os cristãos que são judeus por espiritualidade, não por nacionalidade, alguns, né? Alguns sim, que se converteram, outros não. Nós somos brasileiros, mas judeus, espiritualmente falando, somos povo de Deus. E o judeu não adora outro a não ser o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo. Unicamente não se prostra diante de imagens de esculturas, nem de homens para adorá-los. Isso indignava os que chegavam a perguntar e dizer: porque eu sou judeu. E eles iam então a Ramã e começavam a dizer isso para Ramã, justamente para ver como ficaria agora Mardoqueu, se iria ou não se curvar. E toda vez que ele passava, Mardoqueu não se curvava. E isso ia indignando muito mais ele. E ele, nessa indignação, ele começa agora a projetar o plano de destruir, de aniquilar, não só Mardoqueu, como todo o povo judeu. Só que ele não sabia, Ramã, que Esther era judia. Ele não sabia. E quando então começam a circularem nas províncias a ordem de aniquilar, porque ele foi até o rei, e o rei consentiu, deu um anel para ele selar as cartas, que qualquer um que aniquilasse um judeu ainda iria ser premiado. Ramã queria dar também por cofre do reino riquezas. O rei disse: não, guarda para ti, a culpa não. Mas o rei não sabia, porque ele chegou e disse: olha, rei, tem um povo no meio dos outros que fazem parte dos teus súditos, escravos, mas é um povo que tem uma cultura muito diferente. Eles vão dar trabalho, eles vão dar problema pro rei, pro reino. Seria bom aniquilar todos. E o rei então consente, dá o anel e começa então a enviar as cartas. E as cartas agora com o selo real. Agora é um decreto. E quando chega ao conhecimento dos judeus, eles começam a ficar todos amedrontados, preocupados, chorosos. Inclusive até Mardoqueu, quando soube, ficou desesperado. Ele também chorava. Só que ele mandou comunicar a rainha Esther. E nesse contato, quem levava a resposta de um para o outro, os servos dela, e a rainha Esther, quando soube que Mardoqueu estava
na porta do templo, de pano de saco, sentado em pano de saco, ali em sinal de humilhação, mandou seus servos enviar roupa, leva a roupa para ele. Só que levaram, ele não quis, voltaram para a notícia, ele não quer. Ele não quer. E começa então a conversa, vai, conversa vem. E ele diz para ela, olha, quem sabe não foi exatamente por isto, para isto, que tu foste elevada a rainha. É interessante que esse livro Esther, você não encontra nenhuma vez escrito Deus, o Senhor, nenhuma vez, mas está sempre sendo falado nele. Quem sabe se não foi exatamente para esse momento que tu foste elevada, ou seja, que Deus te elevou. E ele disse, se tu te calares, não pensa que tu e a tua família não vai ser aniquilada. Se tu te calares, virá socorro de outra parte. Novamente ele falando sobre Deus, sem falar Deus. E ela então manda o recado. Reúne todos para orar e jejuar, porque eu vou jejuar orando com as minhas jovens 3 dias. Ninguém come, ninguém bebe. É jejum seco. Sem alimento e sem água. 3 dias. E nós vamos orar. Porque ele pedia que ela fosse ao rei para pedir o socorro. Ela disse, eu não posso entrar assim. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ele chamar. Ou, se entrar, ele precisa levantar o cetro. E a gente chega para tocar. Se ele não levantar, é morte na certa. E há mais de 1 mês que eu não vejo a face do rei. Então vamos orar. O remédio é orar, jejuar. O que tanto queremos. Então oremos e jejuemos. E aí começa então esses 3 dias. Ao 3º dia então, ela vai se apresentar ao rei. E quando ela entra, que o rei percebe, o rei levanta o cetro. E ela vem e toca. E ele faz aquela pergunta que os reis faziam para as esposas, as amadas. O que te inquietas, Rainha Esther? O que tu desejas? Pede-me, te darei ainda que seja a metade do rei. E ela então começa, ali pelo direcionamento de Deus, a projetar como contar, a planejar como contar para o rei, já que o rei deu um anel para Ramã para selar a morte dos judeus. E ela então começa a conversar com ele e simplesmente pede que, se ele se agradasse, que ele viesse e juntamente com Ramã para um jantar, para um banquete que ela iria preparar. E aquilo alegrou ele. E Ramã também ficou. Mas antes disso, um pouco mais na frente, pelo texto que nós lemos, 2 oficiais que guardavam a porta do rei, do palácio, estavam indignados com o rei e começaram a conversar. Em algumas traduções, algumas versões, melhor dizendo, está escrito que Bigtã e Teres, eles conversavam em alta voz, planejando matar o rei. E quem ouve? Mardoqueu. Ele ouve e rapidamente manda contar para Esther. E eles investigam e veem que realmente era verdade. E diz o texto que os 2 homens foram levados à forca, foram enforcados, mas também foram atravessados. Algumas Bíblias falam
mostra essa questão do atravessados. E esse momento era um momento cruel, um momento terrível que acontecia. Muitas mortes terríveis. E o que diz no texto, de algumas versões, que provavelmente eles foram enfiados em estacas. Imagina, queridos, uma estaca atravessando um ser humano vivo. Já é ruim atravessando assim. Que dirá homens e mulheres sendo atravessados pela parte retal ou vaginal, até sair na boca ou em alguma parte que chegasse. É terrível. É terrível. E aí, isto foi registrado, porque tudo era registrado pelos cronistas. E diz o texto que nós lemos que o rei, numa certa noite, não conseguia dormir. E até isso vinha de Deus. Tirou o sono do rei. E o rei, inquieto, manda seus servos chamarem os cronistas para lerem as crônicas, os escritos. E lendo encontraram justamente essa passagem, esse momento onde os dois planejavam contra o rei, para matar o rei. E Mardoqueu descobre, conta. E quando o rei, ouvindo, ele pergunta: o que fizeram? O que foi que fizeram, que deram para Mardoqueu por isso? Disseram nada, até hoje nada. O quê? Nada. E aí que ele entra então com aquele pensamento: que se deve dar ao homem a quem o rei deseja, querido, olha só o termo, deseja honrar. O que se deve dar ao homem, ao ser humano? O que se deve fazer com o homem, com o ser humano, homem ou mulher, jovem, seja quem for, a quem o rei deseja honrar? Há um desejo no coração de Deus de te honrar, de me honrar, e pode ser nesta noite que o Senhor quer te honrar e quer me honrar. Ele quer nos honrar. E quando ele faz esse questionamento, ele pergunta: quem foi que chegou aí no pátio? No vestíbulo? Aí disseram: é Ramã. Faz ele entrar, chama ele para cá, vamos lá buscar ele. E quando ele chega, soberba em pessoa, totalmente inverso de Mardoqueu, humildade em pessoa. E ele então pergunta: caro Ramã, me diga uma coisa, o que se deve fazer com o homem a quem o rei deseja honrar? E o ego dele, a soberba, o orgulho: claro que sou eu, né? A quem mais o rei gostaria de honrar além de mim? Né? Aí ele pega pensando que era ele dar uma ideia fabulosa, a melhor ideia. Hein? A quem o rei deseja honrar? Seria bom que o rei pegasse assim o seu traje real, aquele que o rei costuma usar nos eventos, né? Pegue o cavalo real, pode ser o número 2, cavalo 2, bote ele em cima, faça uma réplica da coroa, coloque na cabeça. E mais, isso tem que envolver os grandes do reino. Fora ele, que ele estava em cima do cavalo, achando ele, né? Deve envolver os grandes do reino. Um dos grandes vai ainda puxando o cavalo e gritando na frente: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Assim, imagina o caminho todinho gritando essa frase, falando essa frase.
E quando ele fala isso e diz lá dentro: eita, hoje eu vou ser o homem mais feliz da terra, do reino. Hoje eu vou ser honrado mais do que já sou. E o rei diz: ok, exatamente, gostei da ideia. Gostei do teu conselho. Tu és sábio, Ramã. E tu vais fazer isso. Pega o cavalo real, as vestes real, a coroa. E exatamente como tu disseste, não omitas nada. Não tira nada do que tu disseste aí. Faz tudinho. Como judeu, essa frase já começou a matar ele por dentro, né? Como judeu, Mardoqueu. Queridos, a Bíblia diz que ele... Fico pensando, meu Deus, como é que ficou o nervo, o coração de Ramã se controlando na presença do rei. Teve que se conter, mas teve que obedecer o rei. Agora imagina ele na frente do cavalo, em cima do cavalo honrado, Mardoqueu, aquele homem que ele queria matar, destruir o povo. Veja como é que Deus faz, de humilhado a exaltado. Aquele que se achava o tal, lá em cima, agora ele está muito abaixo. E ele vai ter que circular a cidade gritando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz. Imagina ele dizendo aquilo lá dentro, ele se remoendo, querendo dizer: eu quero matar esse homem. Agora mesmo é que eu quero matar esse povo judeu. Mas ele não podia dizer isso. Ele tinha que dizer o rei mandou. E ele então vai. Mas é interessante que a humildade de Mardoqueu é tão grande, que depois desse acontecimento, ele volta para sentar lá na porta do palácio. Ele volta para a escadaria do palácio e senta de novo ali. Se fosse um soberbo, orgulhoso, que Deus abate, ele estaria contando para todos os colegas: tu nem sabe o que aconteceu ontem. Euzinho aqui em cima do cavalo real, cavalo do rei, hein? Coroa na cabeça, anel estava no dedo, meu filho, vestes reais. E sabe quem estava puxando e gritando essa frase tal? O grande Ramã. Que nada, Mardoqueu. Se ele fosse um soberbo, ele ia fazer isso. Mas ele volta para o mesmo lugarzinho dele e senta lá quietinho. Até que começa essa história que nós até já falamos, de matar todos os judeus. E quando ele sai nessa situação, ele sai até de cabeça coberta, coloca até um pano na cabeça, de tão humilhado que ele saiu e foi para a casa dele, o Ramã. E agora chegando lá, ele encontra os amigos, a esposa, Zeres, e ele vai contar. Ele vai contar. E olha aqui, havia uma forca já preparada, porque eles tinham dado essa ideia, 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu. E quando ele volta humilhado, os amigos, a esposa diz assim: olha, esse judeu, diante de quem tu já começaste a cair, tu não vai permanecer, tu não vai prevalecer. Olha o que Deus colocou na boca da esposa dele e dos amigos. Deus pode colocar? Claro, Deus é Deus. Pode fazer com que o Espírito coloque palavra na boca de alguém que nem deu o Espírito Santo. Claro que pode. O importante não é falar pelo Espírito, o importante é ser selado pelo Espírito. A burra falou pelo Espírito, foi o Espírito de Deus fez a burra falar, de balão. Mas ela não foi selada
carimbada, marcada pelo Espírito Santo de Deus, como a igreja de Jesus é. Aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E quando eles estão dando esse conselho, a Esther já tinha feito o primeiro banquete, e vai lá os soldados, os servos, os eunucos. Amã, é você aí que o rei já está te chamando, porque tem banquete da rainha Esther. Já viu acontecido 2 banquetes, ele estava todo, e toda vez que o rei fazia aquela pergunta com a mesma resposta, ela convidava novamente o rei e Ramã para o banquete. E quando chega no banquete, aí o rei novamente faz a pergunta: o que te inquietas, rainha Esther? O que tu queres que eu te faça? Pede-me, te darei até metade do meu reino. E ela então começa com um jeitinho, conversando com ele, com o rei, como se deve conversar com o rei, né? Com o governante, tem que ter muito cuidado. O provérbio diz: mete uma faca na tua garganta quando estiver falando com o governador. Ou seja, cuidado, né? Não vai falar de qualquer jeito não, porque ele é autoridade, né? Imagina o rei, mandava matar na hora, né? E aí quando ela então começa a dizer que o povo dela estava sendo levado à morte, ela disse: pelo menos fôssemos vendidos como escravos, como servos, nós estaríamos por satisfeitos. Mas estão querendo aniquilar o meu povo, destruir, matar. E o rei se indigna com aquilo. Eu não sabia. E ele: e quem é que está querendo fazer essa maldade? Quem é esse perverso? Aí ela: é justamente o inimigo, o perverso, é Ramã, que quer destruir o meu povo. Quando ele disse isso, o próprio rei se indignou. Ramã amarelou, mudou de várias cores. Queridos, imagina agora, e Deus cuidando do seu povo para honrar. E aí o rei indignado, ele sai da sala, largou até o vinho que ele estava tomando ou comendo, ele largou. E Ramã agora vai pedir socorro para aquela que ele queria matar, mesmo sem saber. Agora ele vai e se ajoelha perto da rainha Esther, se debruça ali no divã onde ela estava encostada. E o rei então retorna. Quando o rei retorna, e o que ele olha? Ramã debruçado ali perto da rainha, e dava a entender que ele estava muito perto, querendo se aproveitar. Aí a ira do rei se acendeu muito mais. Por quê? Tu serias louco de cometer uma ação dessa, de querer violentar a rainha no palácio na minha frente? Aí os guardas chegaram, cobriram novamente Ramã e levaram. E alguém disse: existe uma forca que Ramã fez para enforcar Mardoqueu, que denunciou aqueles dois, que livrou o rei. O quê? Enforcar ele. Aquele que seria enforcado, que estava sendo humilhado, mas servindo a Deus, agora está sendo exaltado, Deus. Está sendo guardado e poupado, porque Deus faz assim com os seus. Ele exalta, Ele guarda, Ele poupa, Ele salva, Ele liberta, Ele abençoa. Ele é Deus. E agora o que queria enforcar, cheio de autoridade, agora está sendo enforcado. E a Bíblia diz que o rei então vai passar tudo que Ramã tinha para a rainha Esther. Todas as riquezas agora de Esther. Esther coloca agora Mardoqueu para administrar tudo aquilo que era de Ramã. E agora ela vai partir para pedir
o seu povo, porque todo o seu povo vai morrer. Tem um edital que não pode ser revogado. E agora o rei, então, que tinha tirado o anel de Ramã e colocado no dedo de Mardoqueu, abre a tua mão assim, assim, ó, assim, deixa os dedos abertos. Deus quer te honrar, Ele quer colocar o anel de honra. Não deixa esse anel sair da tua mão, do teu dedo. Só sai se andar errado com Deus. Mas se voltar para a presença do Senhor, Ele coloca de novo. Agora o rei diz: o anel está em teu poder. Agora tu vais fazer um outro edital, vai selar, que os judeus possam agora se defender. Qualquer um que tentar matar o judeu pode se defender e matar. Hoje nós não podemos fazer isso, nos defender matando ninguém. Mas naquele momento foi assim. E o que é que Deus quer nos fazer entender? Um pouco mais do que nós já entendemos. É justamente permanecer na presença do Senhor em humildade, sujeição, submissão ao Senhor, em sinceridade, em verdade. Devemos sim